Mais uma vez, queremos saudar a todos vocês que estão conectados com a gente pelo Facebook e também pelo Zoom. Obrigado mais uma vez aí, Raul. Obrigado, Raul. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. As pessoas ainda estão entrando no Zoom, ok? E também estão entrando pelo Face, ok? Muito bem. Flávia Sodré, tudo bem, Flávia? Um abraço para você, tá ok? Obrigado por estar conectada aí com a gente, tá ok? Muito bem, vamos lá. Nós vamos iniciar agora o nosso estudo. Ademir, seja também bem-vindo, irmão Ademir, um abraço, ok? Vamos lá. Vamos começar, então, o nosso estudo. É um estudo diferente. Eu acredito que vocês vão gostar do estudo. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, ok? Vamos compartilhar aqui a nossa tela, tá certo? Para iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. O tema da nossa classe bíblica, nós vamos iniciar uma jornada de estudo da Palavra de Deus. E o tema geral dessa classe bíblica virtual, é Jesus, o restaurador da vida. Ok? Jesus, o restaurador da vida. Antes de eu começar aqui, deixa eu só compartilhar aqui de novo de forma correta. Ok, muito bem. Agora sim. Então, perdão. Colocando aqui, ok. Muito bem, vamos lá. Agora sim. Agora tá certinho, ok? Muito bem. Jesus, o restaurador da vida. E nós vamos então começar com a nossa vinheta do nosso estudo. Muito bem. Gostaria de começar com uma oração. Podemos orar todos juntos agora? Então, você que está pelo Facebook e você que está agora conosco aí pelo Zoom, por favor, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, de maneira muito especial, nós te agradecemos por estarmos aqui agora, tendo a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, abençoe a todos os nossos queridos que estão pelo Zoom, os nossos queridos que estão também pelo Facebook, que de maneira especial o Senhor permaneça conosco, nos abençoando, nos ajudando a compreender a Tua Palavra. Dá-nos a Tua paz, o perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Mais uma vez, muito boa noite. Antes de nós continuarmos aqui o nosso estudo, eu gostaria de dar aqui algumas orientações para vocês, tá bom? Adriana Sintra, tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda. A Irenita, que está se conectando. A Emília também, obrigado. Obrigado porque vocês estão aí conosco, tá bom? Muito bem. Algumas orientações para você que está conosco aí no Facebook e também para você que está conosco aqui pelo Zoom, né? Se você tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer a pergunta, tá ok? Pode fazer a pergunta, pode me interromper, você pode abrir o áudio, eu vou pedir que todos vocês permaneçam sempre com o áudio fechado, para não ter interrupção, para não ter nenhum problema. Mas se você tiver alguma pergunta, ele estiver falando, por favor, pode abrir o áudio e pode falar, porque eu paro na hora para poder ouvir você, tá ok? Não tenha vergonha de fazer perguntas. Se você tiver uma pergunta, minha pergunta é muito boba. Não, não existe pergunta boba, ok? Você pode fazer a pergunta sim, tá certo? Outra coisa, você que está aí no Facebook, se você tiver alguma pergunta, por favor, você digita aí no chat a pergunta, ok? Pode digitar a pergunta no chat, que o pastor Servete vai passar a pergunta para mim e nós vamos também procurar responder. Tá certo? Tudo bem? Outra coisa,
um outro pedido, compartilhe. Você que está aí no Facebook, compartilhe agora para os seus amigos esse estudo bíblico. Vamos compartilhar, tá certo? Para que outras pessoas também possam conhecer melhor a palavra de Deus, tá ok? E desde já, eu já faço o convite para você estar conosco com a gente na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, e você pode também convidar seus amigos para estar aqui conosco pelo Zoom. Eu vou mandar outro link do Zoom, tá bom? Você pode convidar os seus amigos, o maior número de pessoas possível, tá bom? E você que está no Facebook também, pode também convidar os seus amigos para estarem conosco, tá bom? Com a gente, tá ok? Tá certo? Então, muito bom. Vamos lá, vamos começar então o nosso estudo. Compartilhe então agora. Esteja aí atento com a gente, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Nós já oramos, ok? Nós já oramos, tá certo? E agora, meus queridos, nós vamos ter um momento especial, tá certo? Nós vamos ter um momento especial com uma pessoa muito especial que vai falar com vocês aqui agora, tá certo? No vídeo, que é o pastor Luiz Gonçalves. O tema de hoje é Jesus e as Escrituras Sagradas. Jesus e as Escrituras Sagradas, tá bom? Nós vamos aprender durante toda esta classe bíblica que Jesus, ele pode restaurar a nossa vida, Jesus pode nos dar esperança. E o primeiro estudo desta noite tem que ser falado sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. Por que a Bíblia é importante? O que Jesus tem a ver com as Escrituras e o que nós temos a ver com a Bíblia hoje, em pleno século XXI, ok? Mas antes, uma palavrinha para você, do pastor Luiz Gonçalves. Vamos lá? Olá, tudo bem? Que bom que estamos aqui hoje para dar início a essa série maravilhosa de estudos da Bíblia. Jesus, restaurador da vida. Que tema sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que durante toda essa série você vai ser muito abençoado, muito abençoada, e por isso eu quero dizer para você da minha alegria, da minha satisfação em participar contigo desse curso bíblico. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E é o seguinte, antes mesmo da gente iniciar esse tema, eu queria fazer uma oração. Logo depois eu vou te contar uma história real com mensagens importantíssimas para a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos dar início a esse estudo bíblico e pedimos que o Senhor abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse grupo de pessoas. Que essa mensagem nos encha de esperança. Em nome de Jesus, amém. Pensa num país muito rico. Pensa numa cidade extremamente próspera. Só que, você sabe, toda região próspera, você tem um lado mais rico e um lado mais carente. Assim era a cidade de Tangshan, na China. Um dia aconteceu uma coisa inesperada, uma tragédia. Um terremoto, que foi o pior terremoto do século XX em relação à quantidade de mortos. Isso ocorreu no dia 28 de julho de 1976. E esse terremoto matou mais de 240 mil pessoas. Sabe quais foram as pessoas mais atingidas? Sabe quais foram as famílias mais atingidas? Foram aquelas pessoas e famílias que moravam numa casa que não tinha uma boa estrutura. Ou casas construídas à beira de um rio, à beira de um córrego, algo assim. Então essas pessoas foram terrivelmente atingidas e aí fatalmente veio a morte. Assim acontece na vida da gente, no nosso dia a dia. Quando nós não temos uma boa estrutura, um bom alicerce, as tragédias são mais fortes. A gente não suporta as pressões, os problemas, as perseguições, as perdas e as dificuldades. É ou não é assim? Por exemplo, um casamento que tem uma boa estrutura, com certeza não vai ser destruído facilmente. Uma pessoa que tem uma vida espiritual bem forte, bem sólida, não será destruído facilmente. Concorda comigo? Então hoje, começando essa série, eu quero te dar o alicerce, a base,
para que a sua vida espiritual, para que a sua casa, a sua família possa ter essa fortaleza. Quando chegarem os terremotos espirituais, os problemas do dia a dia, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, quando aparecer uma doença, quando aparecer uma crise, você vai estar mais forte. O vento vai bater, a chuva vai chegar, a tempestade vai chegar, mas você vai ter um alicerce bem forte e você estará mais protegido. Entendeu ou não? Deus tem uma mensagem para você. Fica com a gente, vamos continuar o estudo com o seu instrutor, a sua instrutora que está do seu lado, e daqui a pouco eu volto com você. Muito bem, meus queridos. Então, o pastor Luiz Gonçalves, ele falou deste alicerce. E qual é o alicerce que nós temos que ter na nossa vida para suportarmos os problemas, as provações com mais firmeza, com mais esperança? É a palavra de Deus. Por isso que o tema de hoje, Jesus e as Escrituras Sagradas. Tá bom? Eu quero começar lendo um texto da Bíblia, ok? Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá certo? Mas eu vou projetar esse texto na tela para facilitar a nossa vida, para facilitar a sua vida. Se você quiser acompanhar na Bíblia, se você tiver alguma Bíblia aí, pode também, com certeza, acompanhar na sua Bíblia. Eu acho isso muito importante, ok? Mas para facilitar e para ganharmos tempo, nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 38. Fala da história de Felipe e o etíope. E você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia Sagrada, com este alicerce que devemos ter? Vamos lá? Olha só que interessante. A minha Bíblia, ela diz assim, está na tela aí agora. Um anjo do Senhor disse a Felipe, Felipe era um discípulo de Jesus, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, Etiópia, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ou seja, era uma pessoa importante, uma pessoa culta. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, ou seja, esse etíope, ele temia a Deus. Ele veio adorar em Jerusalém, mas estava voltando agora para a Etiópia. E assentado na sua carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías. Olha só. Então o Espírito disse a Felipe, o Espírito Santo, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe essa carruagem. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Felipe perguntou para o etíope, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu, como poderia entender se ninguém me explicar? Então convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Olha só que interessante, o etíope respondeu, como que eu vou entender se não tem ninguém que pode me explicar? Então, Felipe agora sobe na carruagem e começa a explicar, ensinar o texto da Bíblia para aquele etíope. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha matadora e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, e ele não abria a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ora, esta profecia era de Isaías, capítulo 53, aquilo que o tipo estava lendo, estava falando de Jesus. Então, ali, Felipe agora, ele aproveita e fala de Jesus, do Salvador, ali para aquele etíope. Jesus como Senhor e Salvador. Felipe, ele dá um estudo bíblico ali para aquele etíope. E seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então, o eunuco disse, eis aqui água.
o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, o eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só que interessante. Veja aqui. Então existe aqui um princípio, meu querido e minha querida. O eunuco, o etíope eunuco, um homem inteligente, ele estava lendo a profecia, lendo o profeta Isaías, ele não conseguia entender. Então, Filipe foi lá, ensinou a Bíblia para ele, deu um estudo bíblico para ele, falou de Jesus o Salvador, falou de Jesus o Senhor. Aquele etíope, ele já tinha um conhecimento prévio de Deus, tá certo? Então, agora o que acrescentou foi o seguinte, olha, o que você está vendo aqui, etíope, está falando sobre Jesus, é uma profecia sobre Cristo, Salvador e Senhor. Então, aquele etíope, ele decidiu ser batizado. Olha só que interessante. Então, meus queridos, olha só, diante disso, o que a gente pode aprender daqui, esse tópico importante, nessa história do Filipe e do etíope, nós percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas. Quem sabe eu esteja falando com alguém aqui agora que esteja buscando a verdade. O que é a verdade? Onde eu posso encontrar a verdade? E a gente vive hoje num mundo relativista, onde todo mundo diz ter a verdade. Onde você pode encontrar a verdade? E no mundo relativo que a gente vive hoje, cada um diz ter uma verdade. E se existem várias verdades, então a gente fica meio perdido. Será que existe uma verdade única? Existe. E sabe, todo ser humano busca pela verdade, tem o desejo de alcançar a verdade. Onde está a verdade? A verdade de Deus para a minha vida. É interessante que o etíope, ele era uma pessoa instruída, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética lá do livro de Isaías. Ou seja, preste atenção aqui agora, nem sempre a cultura e instrução garantem o entendimento das coisas celestiais. Uma pessoa pode ser, muitas vezes, muito inteligente, pode ter várias faculdades, pode ter um doutorado, mas isso não significa que ela vai entender as coisas espirituais. Contudo, aquele oficial, ele era sincero na sua busca pela verdade. Deus conhecia o seu coração, tanto é que envia Filipe para ajudá-lo. Ao ouvir a explicação de Filipe sobre a morte de Jesus, escrita pelo profeta Isaías, lá em Isaías 53, as coisas começaram a fazer sentido para o oficial etíope. O seu coração se encheu de alegria e gratidão por finalmente encontrar a verdade que tanto havia buscado. Então, meus queridos, olha só. Nós podemos sim encontrar a verdade. E esta verdade, eu já digo para você, está na Bíblia Sagrada, está nas Escrituras Sagradas. E olha só, a primeira pergunta que vem do nosso estudo aqui é esta: qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Os profetas bíblicos, eles escreveram a Bíblia baseado em suas próprias ideias e interpretações, pela sua própria imaginação? Olha só o que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. A Bíblia diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, às vezes as pessoas podem dizer o seguinte, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento um pouquinho, para olhar bem para você aqui, ok? Eu quero saudar aqui Edmilson Viana, Ivete, a Vera Lúcia, Lourdes, a Mazé, a Tânia, Jorge, ok? Obrigado, porque vocês estão aqui conectados com a gente. Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Em nosso estudo, ok? Olha só que interessante. Então, às vezes as pessoas podem dizer assim, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita por homens. É verdade, a Bíblia ela foi escrita por homens. Mas a Bíblia nos diz que foram homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos. É isso mesmo.
1.600 anos, por cerca de 40 pessoas, que viveram, claro, em épocas diferentes. E o interessante notar que desde o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não existe uma contradição sequer. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela foi inspirada. Os homens foram inspirados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, ok? Então foram 40 pessoas que escreveram em épocas diferentes, totalmente diferentes, tá certo? Mas na Bíblia não existe nenhuma contradição, porque homens, eles escreveram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Isso é algo sobrenatural, queridos. É algo sobrenatural, certo? Ou seja, a Bíblia, ela tem uma dupla origem do Espírito Santo com a participação humana, ok? As ideias, a mensagem vem de Deus através do Espírito Santo, mas a maneira de escrever é humana. A maneira de se expressar é humana, porque homens escreveram. Vou dar aqui um exemplo. Você pega, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo, ele era um doutor da lei, uma pessoa culta, inteligente. Ele tinha um grego mais elaborado, mais erudito. Você pega, por exemplo, João. Você pega lá o Evangelho de João, as cartas de João. É um grego mais simples, é o chamado grego koiné, é o grego do povão. Mas é interessante notar que cada um escreveu dentro das suas características, dentro do seu vocabulário. Mas a essência, a mensagem, vem do mesmo Espírito Santo. Tá certo? Por isso que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus, ok? Homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo, ok? Tá certo? Então vamos continuar então aqui. Então, a profecia, a Bíblia, ela não vem da cabeça do ser humano, mas vem de Deus. As mensagens, as ideias, as doutrinas vêm da palavra de Deus. Então, não veio da filosofia, não veio de ideias pessoais, e sim do Espírito Santo, ok? Tá certo? Uma segunda pergunta. Onde se origina a mensagem dos profetas? Olha só que interessante, porque os profetas escreveram a palavra de Deus, né? Olha só, 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim, olha só, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, não como palavra de homens, mas, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender, então, aqui. Vamos entender melhor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui diz o seguinte, que a pregação que as pessoas ouviram não eram palavras de homens, mas era da palavra de Deus, ok? Então, onde se origina a mensagem dos profetas? Na sabedoria humana? Na experiência pessoal? Não. Veio de Deus, ok? Então, vamos lá. Tem uma pergunta da Renata Ramos, que veio do Facebook. Tudo bem, Renata? A sua pergunta é uma pergunta muito boa. Eu vou tentar responder aqui de uma forma bem sucinta. A pergunta da Renata é a seguinte: a Bíblia, sendo tão antiga, passando de geração a geração, com tantas interpretações, ela continua a mesma ou ela pode ter sido adulterada?
Em outras palavras, deixa eu até interromper aqui, para olhar bem pertinho para você aqui. Vamos lá. A Bíblia, em outras palavras, eu acho que é a pergunta da Renata. A Bíblia que nós temos hoje, que você tem aí na sua casa, é a mesma Bíblia que os profetas escreveram? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, ok? É a mesma Bíblia? Ou ela foi adulterada, ou ela foi mudada com o passar dos séculos, ou até mesmo dos milênios? Será? Então vamos lá, bem rapidinho aqui. Só para você ter uma ideia, Renata e amigos, só para você ter uma ideia, é o seguinte, vamos lá. Em relação ao Antigo Testamento, né? A Bíblia, ela é dividida em duas partes, ok? Ela é dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros. E o Novo Testamento, 27 livros, o que dá o total de 66 livros, ok? Que foram escritos no período de 1.600 anos. Falando um pouquinho do Antigo Testamento, bem rapidinho. Bom, até 1947, todas as cópias que nós tínhamos do Antigo Testamento, veja bem, uma coisa importante para você entender, nós não temos mais acesso aos originais da Bíblia, ok? Por exemplo, ao original, aquilo que Pedro escreveu, aquilo que João escreveu, né? Nós não temos acesso a isso, aquilo se perdeu. Mas é claro que já na época de Pedro, de João, de Paulo, existiam os escribas, os copistas, os maçoretas, que copiavam as cartas de Paulo, as cartas de João, os evangelhos, e copiavam, e copiavam, e copiavam, e copiavam. Então surgiram muitas e muitas e muitas e muitas cópias das Escrituras. Isso também em relação ao Antigo Testamento. Até 1947, as cópias mais antigas que nós tínhamos do Antigo Testamento, preste bem atenção nisso daqui, isso é importante, era de cerca de 900 depois de Cristo. Ou seja, no tempo em que nós tínhamos essas cópias mais antigas, até quando elas foram escritas no Antigo Testamento, um período aí de 1.000 e 1.200 anos, pelo menos. Percebe? Então, como saber que estas cópias que nós tínhamos mais antigas, que datavam ali no ano 900 depois de Cristo, poderiam realmente ser a mesma Bíblia que os profetas do Antigo Testamento escreveram? Porque o período de tempo é quase de 1.000 anos. E aí? Por que 1947? Porque em 1947, lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, foram descobertos os famosos rolos do Mar Morto. Os rolos do Mar Morto, ok? E por que isso é importante? Porque os rolos do Mar Morto, que estavam ali escondidos numa caverna, estão ali, nesses rolos, foram descobertos nesses rolos, praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Praticamente todos os livros, cópias dos livros do Antigo Testamento. Tá certo? E estas cópias datavam, eram cópias que foram escritas cerca de 300 anos antes de Cristo. Ok? Antes de Cristo. Lembra, as cópias mais antigas que nós tínhamos até 1947 eram cerca de 900 depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto nos mostram ali cópias do Antigo Testamento
cerca de 300 anos antes de Cristo, ok? Ou seja, eram cópias bem mais próximas do original. E só para vocês terem uma ideia, as cópias que foram descobertas no Mar Morto, que datavam 300, 400 anos antes de Cristo, eram praticamente iguais a que nós já tínhamos em 900 depois de Cristo. Em outras palavras, Deus, ele preservou as escrituras durante séculos. E as escrituras, a Bíblia que nós temos hoje, mostra claramente, o Antigo Testamento mostra claramente que aquilo que está escrito hoje no Antigo Testamento está de acordo com as cópias mais antigas descobertas no Mar Morto. Ok? Então, em outras palavras, o Antigo Testamento que a gente tem aqui, pode ter a plena certeza, é o mesmo Antigo Testamento que foi escrito pelos profetas. Pelas cópias mais antigas que nós temos, que são datadas em 300, 400 anos antes de Cristo. Ok? Novo Testamento. Por que que a gente sabe que o Novo Testamento que a gente tem hoje não foi adulterado e é o mesmo Novo Testamento que foi escrito pelo Pedro, pelo Mateus, pelo João, pelo Marcos, pelo Lucas? Como é que a gente sabe? Só para vocês terem uma ideia, existem cerca hoje, olha só, isso está em museus, é bem preservado, existem cerca de 5.200 cópias do Novo Testamento. E estas cópias, elas são datadas do primeiro século ali, primeiro século da nossa era. Ou seja, as primeiras cópias do Novo Testamento, elas já começaram a ser produzidas cerca de 20, 30 anos depois que Paulo escreveu, que João escreveu, que Mateus escreveu, que Marcos escreveu. Ou seja, são cópias datadas do primeiro século. Ou seja, 5.200 cópias. Em outras palavras, a Bíblia que você tem hoje, o Novo Testamento, por exemplo, baseado nessas 5.200 cópias, a Bíblia, ela está bem fidedigna, a Bíblia que a gente tem hoje é bem fidedigna às cópias mais antigas do Novo Testamento. Então, Renata, eu não sei se te respondi a pergunta. Na Bíblia, não existem adulterações, como alguns dizem por aí. O que na Bíblia existe, vou ser sincero para você, o que na Bíblia existe são as chamadas variantes textuais. Existem cerca de 1.000 variantes textuais. O que é uma variante textual? Às vezes é uma letrinha, às vezes é um ponto. Sabe por quê? Entenda? Porque a Bíblia ela foi copiada, cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Então, existem pequenas variantes textuais em toda a Bíblia. Mas nenhuma dessas variantes textuais, nenhuma, afeta a mensagem, afetam as doutrinas, nenhuma delas. Tá ok? Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Tá bom, Renata? E se vocês tiverem alguma pergunta aqui, que você que está no Zoom também, pode fazer a pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso compartilhamento de tela. Ok? Muito bem. Mas olha, parabéns, Renata, pela pergunta. Muito boa pergunta essa daí, ok? Muito obrigado mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, continuando então aqui. Pergunta número 3. Será que toda a Bíblia é inspirada? Segundo Timóteo 3,16, diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha só que interessante. Então, aqui diz que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora,
qual parte da Bíblia é inspirada? Que escritura está falando aqui? Será que é só o Antigo Testamento? Será que é só o Novo Testamento ou é toda a Bíblia? O que você acha? Deixa eu até interromper de novo aqui, tá bom? Porque isso é importante. Então vamos lá. Quando Paulo escreveu esta carta para Timóteo, segundo Timóteo, ele disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. De que escritura Paulo estava falando? Que escritura Paulo estava falando? Sabe, algumas pessoas hoje dizem o seguinte: não, o Antigo Testamento é para os judeus, é a velha dispensação. O Novo Testamento é para nós hoje cristãos. O Antigo não. É só o Novo que é o mais importante. Será que o Novo Testamento é mais importante que o Antigo? Ou o Antigo é mais importante do que o Novo? Vamos lá. Quando Paulo disse toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiro, a palavra inspirada aqui é a ideia de soprada por Deus. É a palavra teopneustos. A Bíblia, ela foi soprada por Deus. É como se Deus falasse a mente do homem, inspirasse o ser humano, e o ser humano traduziu aquilo em palavras, ok? A Bíblia é inspirada por Deus. A origem da Bíblia é uma origem divina, mas tem uma participação humana, ok? Tá certo? Então, vamos lá. Então, que parte da Bíblia é inspirada? Quando Paulo, repito a pergunta, quando Paulo escreveu toda a escritura inspirada por Deus, que escritura era essa? Muito simples. Quando Paulo escreveu toda a escritura inspirada por Deus, ele estava falando de qual escritura? Do Antigo ou do Novo Testamento? O que você acha? Do Antigo ou do Novo? Paulo, ele estava falando do Antigo Testamento. Sabe por que ele estava falando do Antigo Testamento? Porque quando Paulo escreveu a carta para Timóteo, não existia Novo Testamento. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ok? Não existia Novo Testamento. Então, quando Paulo ele diz toda a escritura é inspirada por Deus, ele estava falando do Antigo Testamento. É claro que hoje, eu e você, quando nós lemos o texto, toda a escritura é inspirada por Deus, nós falamos da Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque, como eu já disse, no mundo evangélico, eu falo isso com todo respeito, se tem essa ideia, não, o Antigo Testamento é só para os judeus. Não, o Antigo Testamento também é para nós. É a palavra de Deus. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento, ele seria incompreensível sem o Antigo Testamento. O Novo Testamento é um esclarecimento, é um desdobramento do Antigo Testamento. É uma continuidade do Antigo Testamento. Percebe? Então, os dois são importantes. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Antigo e o Novo Testamento. Ok? Tá certo? Se você tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer, pode me interromper, sem problema nenhum. Tá ok? Se você também tiver aí no Facebook alguma pergunta, o Pastor Servet, ele vai passar a pergunta para mim, tá bom? Então vamos lá. Então, continuando então aqui, o que devemos buscar nas Escrituras? Devemos buscar prosperidade material? Devemos buscar sucesso profissional? O que devemos buscar nas Escrituras? Jesus ele disse, João 5,39, examinai as Escrituras, examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos lá, meus queridos, vamos entender então aqui. Aqui está falando que ao examinarmos as Escrituras, nós vamos achar nelas o quê? A vida eterna.
Isso é o mais importante. E Jesus ele fala, e são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Ou seja, a Bíblia, ela testifica de quem? De Jesus. Quando Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, quais Escrituras que Jesus estava falando? Quais Escrituras? O Antigo Testamento também, porque não existia o Novo Testamento. Então, olha só que legal isso daqui. Você pode encontrar Jesus lá no Antigo Testamento. Jesus, ele é a pessoa mais importante da Bíblia. É claro que nós hoje encontramos Jesus também no Novo Testamento, obviamente, mas o Antigo Testamento, ele fala do Messias que um dia viria. E o Novo Testamento fala do Messias que veio. Percebe? Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia. Então, se você quer conhecer Jesus, se você quer aprender a amar a Cristo, então estude as Escrituras. Porque você vai encontrar Jesus, você vai aprender a amar a Jesus, tá certo? E você vai encontrar a vida eterna nas Escrituras Sagradas, tá certo? Então a Bíblia, ela não foi escrita, por mais que a Bíblia tenha com certeza muitas informações importantes para o nosso viver diário, inclusive para que você tenha sucesso financeiro. É verdade. A Bíblia não foi escrita com esse propósito. A Bíblia tem orientações de como que você pode ter um melhor casamento, como que você pode cuidar dos filhos, está tudo na palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela foi escrita essencialmente para que você pudesse conhecer Jesus, o amor de Deus e ter como presente a vida eterna. Então, você quer conhecer a verdade de Deus para a sua vida? Vá nas Escrituras, estude as Escrituras, ok? Vamos lá, continuando. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Como que Deus criou o nosso planeta, o nosso mundo, todas as coisas que existem aqui, inclusive o nosso universo? Salmo 33, 9 diz assim, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Em outras palavras, por que eu peguei esse texto aqui? Porque aqui está falando do poder da palavra de Deus. Deus, ele falou e as coisas apareceram. Deus, ele falou e as coisas passaram a existir. É o que a gente chama de creatio ex nihilo, criado do nada. Deus, ele criou o nosso mundo do nada. Ele falou e as coisas apareceram. Aqui fala do poder da palavra de Deus. Ora, se este Deus tem uma palavra tão poderosa que é capaz de criar mundos, planetas e universo, essa mesma palavra de Deus, ela pode criar em você um novo coração. Esta mesma palavra de Deus pode criar em você uma nova vida. Deus tem esse poder por causa da sua palavra. A palavra de Deus, a palavra criadora de Deus, tem poder para transformar vidas também. Ok? Mas olha só, como que Jesus interpretava as Escrituras? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus, ele buscava a interpretação profética nas Escrituras. Tanto é que ali, para duas pessoas, no caminho para Emaús, Jesus ele aparece para duas pessoas e ele começa a falar de si mesmo, tendo como fundamento o quê? As profecias do Antigo Testamento. Olha só que interessante. Ou seja, se você quiser conhecer a verdade da palavra de Deus, quem é Jesus, o amor de Cristo, as profecias que Jesus tem, vá nas Escrituras Sagradas, ok? Tem esse texto que eu gosto muito, Salmo 119, versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, olhando para você agora aqui. Aqui diz, em Salmo 119, versículo 105, que a Bíblia, ela é lâmpada. A Bíblia, ela é luz. Em outras palavras, se nós estudamos a Bíblia, nós teremos o quê? Luz, claridade, iluminação. Agora, se eu não estudo as Escrituras, o contrário é verdadeiro. Qual é o contrário? Se eu não estudo a palavra, eu vou estar como? Em trevas. Em trevas. Eu vou estar na escuridão. Quem sabe eu esteja falando com alguém agora que esteja na escuridão, esteja nas trevas, buscando a verdade, buscando luz para a sua vida. Mas quem sabe esteja nas trevas. Sabe, a Bíblia, ela é luz. A Bíblia, ela é lâmpada. Ela clareia os nossos caminhos. Então, se você quer ter luz para a sua vida, se você quiser discernir entre o certo e o errado, por favor, estude as Escrituras. Aliás, você já começou bem, porque o que nós estamos fazendo hoje aqui é estudar as Escrituras, tá ok? Então, estude a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá ok? Muito bem. Porventura, a Mirtes quer falar? Está com a mão erguida? Está tudo bem? Ok. Se você tiver alguma pergunta, Mirtes, pode fazer, tá bom? Que eu fui comunicado aqui que você estava com a mão levantada, tá bom? Qualquer coisa, pode interromper aí a minha fala, pode abrir o áudio e fazer a pergunta, sem problema nenhum, ok? Muito bem, vamos então continuar aqui, ok? Vamos lá. Temos aqui uma outra pergunta vinda do Facebook. Vamos ver. É a Cleonice Guimarães. Tudo bem, Cleonice? Quando Cristo retornar, diz que todo o olho verá. Os salvos ressuscitarão primeiro. Em que momento os ímpios o verão? Se fala que os ímpios ressuscitarão após o milênio, me explique, por favor. Muito bem. Essa é uma pergunta muito legal, muito importante, que fala sobre a volta de Jesus, fala sobre a ressurreição. É um outro assunto, mas eu vou te responder bem rapidinho, em um minutinho. A Bíblia nos diz que haverá duas grandes ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos justos será quando Jesus voltar com grande poder e glória. Nós vamos estudar sobre esse assunto, tá bom? E a ressurreição dos ímpios será depois de 1000 anos. Mas, Cleonice e queridos, olha só, a Bíblia nos fala, eu não sei se vou responder a sua pergunta, se eu entendi certo a sua pergunta, quando Jesus voltar, todas as pessoas estarão vivas, vão ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Os salvos e os ímpios, aqueles que não estarão salvos, tá ok? Então, olha só, em que momento os ímpios verão Jesus? Quando Jesus voltar. Veja bem, os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, eles vão ver Jesus voltar. Eles vão ver Jesus voltar e vão morrer. E os ímpios que estiverem mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus continuarão mortos. Todos esses ímpios depois vão ressuscitar quando Jesus descer com a Nova Jerusalém depois dos 1000 anos, tá ok? Então, os ímpios que verão Jesus voltar serão os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Os ímpios que estiverem mortos por ocasião da volta de Cristo continuarão mortos, tá ok? Vamos lá, continuando então aqui. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos lá. O tempo está avançando e a gente tem que continuar então aqui. Então, olha só, para um pouquinho. Olha só, para a gente pensar um pouco aqui, ok? Vamos lá. Jesus ele mesmo falou em João 17:17, a tua palavra é
a verdade. Você quer encontrar a verdade de Deus para a sua vida? Aqui diz, Jesus ele fala, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, ela não contém a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida. Ok? Então, a tua palavra é a verdade. Você está buscando a verdade, então vá na palavra de Deus. Outra coisa, Jesus ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha só, então se você quiser conhecer Jesus, que é a verdade, é o caminho e é a vida, então você tem que ir na fonte da verdade. E onde é a fonte da verdade? É aqui, ó, é a palavra de Deus. Ok? Agora, uma pergunta para a gente pensar, para você pensar, será que nós não estamos buscando, muitas vezes, a verdade nas fontes erradas? Talvez esteja falando com alguém, eu já disse, que esteja buscando a verdade. Mas será que você está buscando a verdade na fonte certa ou na fonte errada? A verdade está na palavra, está na Bíblia, que revela Jesus, o plano da redenção, por meio da sua morte na cruz. Então, se você quer ter luz, se você quer ter vida, se você quer ter poder, está aqui. Você vai conhecer Jesus através da sua palavra. A verdade de Deus está aqui. Não é no que eu falo. Eu vou ser aqui bem sincero para você que agora, cuidado, cuidado. A verdade não está comigo. A verdade não está com o padre, com o bispo, com o missionário. A verdade, ela precisa ser tirada da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Tá certo? Então, se em algum momento eu falar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, duvide de mim. Duvide de mim. Não duvide da Bíblia. Duvide de mim. Ok? Mas olha só. E aqui diz, João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Escuta, a verdade de Deus liberta. A verdade da palavra de Deus liberta. Tem gente que pensa, deixa eu olhar aqui para você de pertinho, tem gente que pensa que viver uma vida longe de Deus é viver uma vida livre, é viver plenamente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Viver uma vida longe de Deus é uma vida sem sentido, é uma vida vazia. Aqui diz, Jesus ele falou, 8,32, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A verdade da palavra de Deus, ela liberta, ela dá poder, ela dá esperança, ela dá uma nova vida. Então, se você realmente deseja ser uma pessoa verdadeiramente livre, livre para amar, livre para escolher, conheça Jesus em sua palavra. Ok? Tá certo? Então, vamos lá. Continuando então aqui, para a gente avançar. Então, continuando. Então, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e se nós conhecermos a verdade, seremos realmente, verdadeiramente livres. Ok? Então, vamos lá. Então, como estudar, meditar e compreender a Bíblia? Como que você pode fazer algumas dicas práticas aqui? Primeiro, você vai pegar a Bíblia todo dia, tá? Não é de vez em quando, não. O nosso encontro aqui é semanal. Mas agora você vai começar a pegar a Bíblia. Ah, pastor, eu nunca peguei a Bíblia na minha vida. Compre uma Bíblia, tá certo? E comece a estudar a Bíblia. A primeira coisa que você vai fazer, ore a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. Peça para Deus, Senhor, eu vou começar a ler agora a Bíblia. É a tua palavra. Me ajuda, Senhor. Ilumina minha mente. Fala comigo. Me dê sabedoria. Me ajuda a entender a tua vontade. E o mesmo Espírito que inspirou os profetas será o mesmo Espírito que vai iluminar a sua mente. Olha que maravilhoso, que poderoso isso, não é verdade? Outra coisa, compare textos, analise o livro, o capítulo, os versos antes e depois. Você está estudando ali um texto? Leia o seu contexto, o que vem antes e o que vem depois, para que você possa entender melhor aquela passagem. Você não entendeu?
Leia de novo, leia sem pressa e diga, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer aqui para mim? Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Medite pensando, o que Deus está dizendo para mim? O que Ele espera de mim? Você está lendo ali um texto. Você está lendo aquele texto, faça essa pergunta. Senhor, o que o Senhor está querendo para a minha vida aqui? Qual é a tua vontade para a minha vida aqui, Senhor? O que o Senhor está querendo dizer para mim hoje? Medite em cima daquilo que você está lendo. Vá conversando com Deus. Levando em conta o meu conhecimento acerca de Deus, que decisão então eu devo tomar? Baseado nas Escrituras. Então você vai perceber que a leitura da Bíblia, ela vai ter um poder muito importante sobre você. Vai ter um significado muito especial sobre a sua vida. Percebe? Então, estude as Escrituras todos os dias. Deus vai falar com você através das Escrituras Sagradas. Vai ser uma experiência espetacular. Você vai aprender a gostar de Deus, a amar a Jesus, a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Estude a palavra de Deus todos os dias, ok? Olha só, mais um recado que o pastor Luiz Gonçalves quer dar para você agora, nos próximos minutos. Preste atenção aí, fica ligado com a gente e depois a gente termina o nosso estudo desta noite. Preste atenção aí agora. Que maravilha, né? É muito bom estudar a Bíblia juntos. É ou não é? E eu quero agradecer a essa pessoa que está do seu lado, esse instrutor, professor ou professora, né? Que está dando o estudo bíblico, fazendo com você esse curso. Muito obrigado. Eu queria que você soubesse que essa sequência de estudos estamos fazendo em parceria. Eu estou aqui, mas do seu lado tem uma pessoa especial, que é a minha dupla missionária. Então nós estamos fazendo junto com você esse estudo da Palavra de Deus. E assim todos nós vamos crescer mais e mais na fé e na esperança. Você sabe que antigamente a gente, quando ia dar o estudo bíblico, não havia rede social, não havia internet, nada disso, e a gente obviamente usava a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia. E hoje não mudou, a gente continua usando a Bíblia também, e única exclusivamente a Bíblia, claro. Mas com a chegada da comunicação das redes sociais, a gente pode usar também esse material, o celular, um tablet, né? Um apoio para a gente ampliar ainda mais o conhecimento, a profundidade do estudo da Bíblia. Por isso eu tenho aqui um tablet e a Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje você percebeu a importância de ter um alicerce espiritual. É ou não é verdade? Por exemplo, logo no início do estudo, nós analisamos um pouquinho sobre a história de Filipe e do etíope, o eunuco. E você viu que esse etíope eunuco lia a Bíblia e não entendia. Aí Deus mandou Filipe para ajudá-lo a entender. É justamente isso que está acontecendo aqui. Ou seja, tem alguém do seu lado, e eu aqui também, formando aí essa dupla missionária, justamente para estudar junto com você a Bíblia, para explicar coisas da Palavra de Deus para o seu coração. E uma dessas coisas é que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21. E também uma outra coisa importante é saber que Deus falou conosco pelos profetas e pelos apóstolos, mas Deus também fala conosco por Jesus. Jesus, quando esteve na terra, era a revelação do nosso grande Deus. E hoje nós temos nas mãos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E aqui tem dois textos importantes que eu queria citar para você. O primeiro está aqui no Evangelho de João, no capítulo número 1. Pode abrir sua Bíblia aí comigo? João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, esse texto usa a expressão verbo. Numa outra versão da Bíblia, no lugar da expressão verbo, tem a expressão palavra, mostrando que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas para entender melhor esse verbo, essa palavra, temos que ir para o verso 14. E o verso 14 fala assim: e o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está sozinho, para você que está num grupo de estudos, num pequeno grupo, numa classe bíblica, numa igreja, não importa onde você se encontra, eu pergunto a você: quem é que se fez carne e habitou entre nós? Foi Jesus? Claro, foi Jesus. Como já estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2, e confirmado em Mateus capítulo número 1, de 20 em diante. Ou seja, foi Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o verbo de Deus. Jesus, portanto, é a palavra encarnada de Deus. E assim como Deus na criação usou a palavra para criar todas as coisas, dizendo haja luz e houve luz, dizendo produz a terra ervas verdes e a terra produziu, foi o mesmo Deus e a mesma técnica que Deus usou quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus dizia assim para o cego: vê, e o cego via. Para o paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico levantou e andou. Para o leproso: fica limpo, e ele ficou. Ou seja, a palavra foi usada para criar e para restaurar. Jesus é essa palavra. Jesus é esse verbo. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus deve ser o centro da sua e da minha vida. Amém? E esse mesmo Jesus, que é tudo isso que eu acabei de falar para você, nos apresenta uma revelação surpreendente aqui, em João 17, verso 17, que fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso. Se você estudar a Bíblia, se você aceitar Jesus, se você andar nos passos de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter um alicerce tão forte, que você vai ter uma fé tão robusta, que você vai ter uma vida espiritual tão consistente, que podem vir os terremotos, como aquele da China, que podem vir os problemas, os embates da vida. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. E para estar em Jesus e ser mais que vencedor, é preciso estar firmado na palavra. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus abençoa. Estou falando para você que está passando por uma depressão profunda, para você que está vivendo uma síndrome do pânico, para você que está vivendo uma perda na família, para você que está sofrendo com o seu casamento, para você que não dorme bem à noite, para você que sente que a sua vida está em ruínas. Jesus pode restaurar sua vida. A palavra de Deus pode restaurar o seu caminho, o seu coração, os seus pensamentos e as suas veredas. Confia nele, abra o coração para ele, entregue sua vida completamente para ele, e você vai ser uma pessoa mais feliz, mais abençoada e vitoriosa. Amém? Concorda? Concorda comigo? Levanta a sua mão aí e diga: pastor, eu concordo, eu creio nessa palavra. Muito bem, meus parabéns. Então é o seguinte: esse instrutor que está do seu lado, esse seu amigo que está do seu lado, ou essa amiga que está do seu lado, que agora trabalha comigo como uma dupla de estudos bíblicos, essa pessoa vai te dar todo o suporte, toda a orientação. Conversa um pouquinho mais entre vocês e confirma a sua decisão pela palavra e por Jesus Cristo. E tem mais. Fique atento nos detalhes do curso. Se inscreva, receba mais mensagens, amplie seus conhecimentos. E durante a semana, você tem uma tarefinha. Vou deixar uma tarefa de casa para você. Uma tarefa para comunhão, uma para relacionamento e uma para missão. Faça essa tarefa, cresça na fé, cresça em Cristo. Seja uma pessoa abençoada e mais feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque tomamos uma importante decisão. Estudar mais a Bíblia, conhecer melhor a Jesus e ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Muito bem, você viu que eu sou agora uma dupla missionária do pastor Luiz Gonçalves, hein? Que privilégio agora meu, hein?
Já pensou que maravilha? Então tá bom. Mas olha, queridos, a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela traz vida. Foi tudo isso que o pastor Luiz Gonçalves falou. Então ele falou que tem uma tarefinha muito simples. Primeiro, eu quero fazer um apelo para você agora. Para você que já é membro batizado da Igreja Adventista, para você que é simpatizante da nossa igreja, amigo da nossa igreja, que ainda não é batizado, tá bom? Eu quero fazer um desafio para você, um convite. É um compromisso de fé. Eu desejo conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. Esse é o seu desejo? Então, coloca aí, escreva aí no Facebook, eu quero, eu quero, eu quero conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. É o teu desejo? Escreva aí no Facebook, escreva aí na nossa página no Facebook. Eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero ser restaurado por Jesus através do estudo da palavra de Deus, tá bom? E você que está aqui com a gente no Zoom também, você que está aqui no Zoom também, esse é o seu desejo, tá certo? Então, toma essa decisão de estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus que vai ser o alicerce da sua vida, vai te dar poder, vai te dar esperança, vai te dar fé. E, acima de tudo, na palavra de Deus você vai encontrar a vida eterna em Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Essa é a sua decisão, que Deus te abençoe, ok? Um outro detalhe também, olha só, um desafio também para você. Não importa quem você seja, não importa se é adventista, se não é batizado, se é um amigo simpatizante da igreja, não importa. Pense em pelo menos uma pessoa. Pode ser o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo. Uma pessoa. Está pensando nessa pessoa? Então você vai começar a orar por ela. É isso mesmo. Aí você fala, pastor, mas eu não sou adventista. Não tem problema. Ué, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração. Ore por você mesmo e ore por essa pessoa. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser o seu vizinho, o seu parente, eu não sei. Comece a orar por essa pessoa para que Deus abençoe a vida dessa pessoa, para que Deus ilumine a mente dessa pessoa e você compartilha esse estudo com essa pessoa. Você vai compartilhar esse estudo, tá certo? Você fala, pastor, mas como que eu vou compartilhar esse estudo? Calma, eu vou deixar o link depois aí do estudo para você compartilhar se você quiser, tá bom? Mas pensa nessa pessoa, comece a orar por ela e compartilhe esse estudo. Aquilo que você aprendeu, passa para a pessoa, tá certo? Passa para a pessoa o conhecimento que você teve, o conhecimento que você assimilou, fala para essa pessoa. Compartilhe esperança com outra pessoa. Fale da Bíblia para outra pessoa. Mesmo que você não seja adventista, fale da Bíblia para outra pessoa, tá ok? Isso vai ajudar outra pessoa e vai te fortalecer mais ainda, tá ok? E terceiro, olha só, você que deseja se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, você pode buscar aqui, olha só, você pode ir lá na internet e você pode digitar ntplay.com/evidências. Aí você vai ver, para você se aprofundar mais, para você realmente crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia que nós temos aqui é a palavra de Deus mesmo, nós temos ali alguns estudos feitos pelo Dr. Rodrigo Silva, evidências históricas da Bíblia por meio da arqueologia. ntplay.com/evidências. Ok? Tá certo? Então, muito bom, queridos. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. E eu quero fazer um momento de oração com você agora, uma última oração. E depois eu quero dar um recadinho final antes da gente se despedir, tá ok? Vamos fazer uma oração? Você que está no Face também, ore conosco. Você que está aqui no Zoom também, vamos orar? Querido Deus, te agradecemos muito pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da tua palavra. Nós vimos que a Bíblia é luz, é lâmpada, a Bíblia tem poder, porque a Bíblia é a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra nos transforme a cada dia.
que ao estudarmos a Bíblia possamos conhecer mais a Jesus, amar a Jesus, ter o poder de Cristo em nossa vida, que ao estudarmos a Bíblia tenhamos mais esperança, mais alegria, mais fé. Portanto, ó Deus, abençoe a todos os nossos queridos aqui pelo Zoom, que assistiram pelo Zoom, e também a todos os nossos queridos que assistiram pelo Facebook. Que o Senhor os abençoe, tenha uma boa semana para eles, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, muito bem, antes da gente terminar, nós temos algumas perguntas aqui, ok? Pessoas que aqui escreveram, olha, eu quero ser restaurado por Jesus, a Thelma, o Edson também, a Cida, eu quero também ser restaurado. Mas olha só, nós temos aqui uma pergunta, pastor, como explicar de uma maneira breve para uma pessoa que tem a Bíblia que foi adulterada na guarda do domingo? Nós vamos estudar sobre esse tema, viu, Thelma? Mas é assim, a, a Bíblia, ela ensina sobre a guarda do sábado. Na realidade, a Bíblia não ensina sobre o domingo, sobre a santificação do domingo. Na realidade, a santificação do domingo foi uma invenção humana, meramente humana, ok? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta direito, né? Como explicar de uma maneira breve para uma pessoa que tem a Bíblia que foi adulterado na guarda do domingo? É só explicar para ela. Primeiro, é ensinar o que a Bíblia fala sobre o sábado e dizer que na Bíblia não existe nenhum texto que fala sobre a guarda do domingo, ok? Outra coisa, pastor, para quem está começando a fazer a leitura da Bíblia, qual versão você recomenda? Boa pergunta, Adriana. Eu recomendo, existem duas versões muito boas, excelentes, ok? Toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia é legal, toda a Bíblia é a palavra de Deus, qualquer versão, tá? Mas eu recomendo duas versões. Anota aí. Nova Versão Internacional, a NVI, que é uma linguagem mais atualizada e é uma tradução bem fidedigna às cópias mais antigas, ok? Nova Versão Internacional, a NVI, tá? A gente não compra a Bíblia pela capa, a gente compra a Bíblia pela tradução, tá? Nova Versão Internacional. E temos agora uma nova versão, que é a Nova Almeida e Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Nova Almeida e Atualizada, NAA. Ok? Que é uma versão assim gostosa de se ler, é para jovem, é para adolescente, é para adulto. É uma linguagem mais atualizada, mas também uma Bíblia muito boa, excelente para o estudo da Bíblia. Eu, particularmente, eu uso a NAA, Nova Almeida Atualizada, nas minhas pregações. Tá ok? Então, Nova Versão Internacional e Nova Almeida e Atualizada. Tá bom? Pastor, eu gostaria de saber como fazer a junção da Bíblia com os livros de profecias. Eu ainda não consigo fazer essa ligação. Eu estou lendo a Bíblia, comecei pelo Novo Testamento e hoje estou lendo o Velho Testamento e estou em Jó. Todos os livros da Bíblia têm junção com os livros de profecias. Veja bem, Thelma, é uma pergunta difícil, vou tentar responder aqui. Veja bem, existem na Bíblia uma classificação de livros, né? Existem livros poéticos, existe o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, existem os Evangelhos, né? Que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, existem os livros proféticos do Antigo Testamento, e existem os livros proféticos do Novo Testamento. E o livro profético do Novo Testamento é o Apocalipse, tá? É um livro profético, né? Fala de profecias, né? Apesar que também nos evangelhos também temos profecias, alguns capítulos que contêm profecias. Então, veja bem, Thelma, a Bíblia é um livro completamente interligado. Só para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse, ele é completamente incompreensível sem o Antigo Testamento. Porque para que a gente possa entender, por incrível que pareça, o livro do Apocalipse, nós primeiro precisamos entender o Antigo Testamento. Olha só que interessante. Então veja só, a Bíblia é um livro completamente interligado. Existem conexões em toda a Bíblia, tá? Mas existem alguns livros que são
preferencialmente mais proféticos, tratam mais de profecias, tá? Como, por exemplo, Daniel, no Antigo Testamento, que é um livro apocalíptico, e o próprio Apocalipse no Novo Testamento, tá ok? Não sei se responde a sua pergunta, mas vamos lá. Então, meus queridos, é o seguinte, vale a pena estudar a palavra de Deus, tá bom? O Dario levantou a mão. Tem uma pergunta, Dario? É isso? Tem uma pergunta? O Dario Vieira Lopes, tem uma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta ou não? Não? Ok. Beleza, então. Sim, ok. Então, por favor, faça a pergunta. Se você quiser digitar, nós temos aqui mais 5 minutinhos, tá? Para a gente terminar aqui o nosso estudo. Se você quiser fazer oralmente, pode fazer oralmente. Se não, você escreve aqui no chat, tá bom? Queridos, estou esperando aqui a pergunta do Dario para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você que esteve e está conectado conosco aqui pelo Facebook, tá bom? E também pelo Zoom. E se você gostou do Zoom, na próxima semana, eu vou mandar o link antecipadamente, compartilhe com seus amigos, tá? Tá certo? Vamos compartilhar. Faça propaganda no nosso estudo bíblico, tá ok? Aqui diz, sobre as desavenças entre casais devido à pandemia. Essa é uma pergunta complicada, que infelizmente, né, tem acontecido muito. Aliás, muitos divórcios têm acontecido por causa da pandemia, né? Casais que muitas vezes trabalham fora e agora muitas vezes são obrigados a conviverem juntos, né? Parece uma ironia do destino, parece uma brincadeira, mas é verdade. Então é o seguinte, a pandemia tem causado muito isso, tá? Mas é um momento tranquilo, tem que ser um momento de oração, de estudo da Bíblia, sabe? O marido tem que buscar a Deus, a esposa tem que buscar a Deus, tá? Sabe? Pensar antes de falar, cuidado com as palavras, sabe? Evitar estresses, brigas por qualquer coisa, sabe? Tá bom? Muito bem. A falta de fé enfraquece a união, com certeza. Por isso que é importante você, Dario, e a sua esposa também buscarem a Deus, orarem mais juntos, um pelo outro e orarem juntos, tá bom? Queridos, eu quero terminar aqui com uma oração. Eu convido você para a próxima quinta-feira estar aqui conosco, tá ok? A próxima quinta-feira, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Mais uma vez, querido Deus, oramos e te agradecemos pelas bênçãos. Esteja conosco agora, ao repousarmos. Abençoe a todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana para vocês. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, com o nosso estudo Jesus, o Restaurador da Vida. Que Deus te abençoe e até mais.